Para comentar o julgamento do habeas corpus de Lula, eu converso agora com a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Karina, boa noite. Boa noite, William. HC de Lula, julgado e negado. Ele pode ser preso a partir de agora? Não, imediatamente ainda não. Acho que essa é a grande pergunta que todos devem estar se fazendo. No Supremo Tribunal Federal, na sessão desta quarta-feira, o que muito se discutiu foi sobre o trânsito em julgado, o momento do trânsito em julgado, para que se pudesse iniciar o cumprimento da pena ao qual foi condenado o ex-presidente Lula. Para a maioria que se formou, entendeu-se e confirmou-se a jurisprudência do Supremo de que o trânsito em julgado para se dar início a essa execução da pena se dá com o esgotamento de todos os recursos possíveis e cabíveis na segunda instância da Justiça brasileira. O ex-presidente, ele foi condenado pela 13ª Vara Federal em Curitiba. Dessa decisão houve uma apelação, recorreu ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, foi julgado e dessa decisão ainda cabia um recurso chamado embargo de declaração, que foi julgado na semana anterior ao feriado da Semana Santa. No entanto, ainda não se esgotaram os recursos, ainda é cabível um outro embargo de declaração para se tentar revisar algum ponto que não tenha sido esclarecido na decisão do TRF e com isso ainda não se teve o trânsito em julgado da forma como o Supremo Tribunal Federal entende na sua jurisprudência. Então, é preciso ainda que se aguarde. O prazo para a apresentação desse recurso ainda se dá na semana que vem e tão logo seja julgado, aí sim, com essa decisão do Supremo a se manter, ele poderá ser decretada a sua prisão e o início imediato da execução da pena. Mas, durante o julgamento, outros ministros que ficaram vencidos entenderam que o trânsito em julgado da sentença penal condenatória não se daria na segunda instância. E o ministro Gilmar Mendes, numa evolução de voto, que ele até justificou durante a sua fala, ele acabou seguindo a mesma orientação ou, de uma certa forma, o voto do ministro Dias Toffoli, quando lá em 2016 sugeriu que esse trânsito em julgado se desse na terceira instância ou então no Superior Tribunal de Justiça após o julgamento do recurso especial ou dos recursos que coubessem àquela Corte Superior. E nesse sentido, também seguindo essa linha, o ministro Dias Toffoli acabou proferindo o seu voto também. E outros 3 ministros que também ficaram vencidos entenderam que o trânsito em julgado previsto na Constituição como corolário para a presunção de inocência, para se afastar a presunção de inocência, se daria apenas com o esgotamento total de todos os recursos possíveis e cabíveis da defesa para tentar reverter aquela sentença penal condenatória. Ministro Marco Aurélio, ministro Celso de Mello e ministro Ricardo Lewandowski manifestaram-se da mesma forma que haviam se manifestado em 2016, quando então, por maioria de votos, acabou firmando o entendimento que sim, a partir da segunda instância, em matéria penal, já não se pode mais, na terceira instância ou no Supremo Tribunal Federal, discutir autoria e materialidade dos crimes e que para esses 2 pontos, apenas na segunda instância, se esgotam a fase de discussão desses temas e, portanto, se dá o trânsito em julgado para essa discussão, possibilitando, assim, o início da execução, que se chama de execução provisória da pena, porque ainda cabe recursos depois disso, mas para se iniciar a execução da pena a partir do trânsito em julgado na segunda instância. Só para repetir, no caso do ex-presidente Lula, ainda é cabível um recurso. Então, logo ele seja julgado, aí sim poderá ser decretado o trânsito nessa segunda instância com a expedição do seu mandado de prisão, mas a gente vai ter que esperar um pouquinho ainda. Ok, Karina. Muito obrigado.